Olá, estudantes! Sou a professora Luana Jensen de Língua Portuguesa. Ei, bonitos! Hoje é dia de sexto tempo. E esse sexto tempo está com clima de arrasta-pé. É isso mesmo, vamos entrar no clima de São João para aprender sobre produção textual. Essa é uma ação da Secretaria de Educação de Manaus, em parceria com a Super Ensino e o Centro de Mídias Educacionais. E hoje vamos identificar aspectos importantes para uma boa produção de texto. Simbora nessa festança aprender? Bora! Ei, bonitos! Vocês já perceberam que em alguns dias as palavras dançam no papel como numa quadrilha animada? E em outros parecem que as ideias fogem como no balão de São João? Isso é natural, não se assustem, porque muitas vezes o fato de termos um tempo pré-determinado para uma produção escrita faz com que fiquemos nervosos. Mas calma aí, assim como a gente ensaia os passos da quadrilha, também dá para treinar a escrita com algumas técnicas bem úteis. Hoje vamos explorar justamente essas técnicas, que são os aspectos essenciais para uma produção escrita caprichada, clara e cheia de sentido, do jeitinho que uma boa história de festa junina merece. Bonitos, ao produzir um texto para que nossas ideias não fujam, é necessário fazer um roteiro de produção. Nesse roteiro, você vai definir o gênero textual, a tipologia, a quantidade de linhas ou parágrafos, o fato a ser narrado ou a ideia a ser defendida, o que irá na introdução, no desenvolvimento e na conclusão. Depois dessas anotações, é hora de escrever o rascunho, que é a primeira versão do texto, só para organizar as ideias. Ao fazer essa primeira escrita, é hora de você já cuidar de alguns aspectos essenciais para seu texto ficar claro, como a coesão e a coerência. Além disso, é necessário não fugir do tema inicial. Vamos agora compreender com mais detalhes. Ei, bonitos! A coesão são as ligações entre as frases e entre os parágrafos para que o texto tenha sentido. Essas ligações são feitas a partir das conjunções, dos advérbios e dos pronomes. As conjunções apresentam relações de sentido, como oposição, explicação, comparação, conclusão e tempo entre as orações. Isso faz com que o texto tenha uma construção melhor. E os advérbios? Eles marcam circunstâncias que também têm o poder de organizar as ideias de modo lógico, como tempo, modo, companhia, afirmação ou negação. Além destes, os pronomes também são essenciais para evitar a repetição de palavras ao longo do texto. Vamos ao exemplo. José não falta aos ensaios da quadrilha a fim de se apresentar bem no arraial da escola. Aos sábados, sua irmã sempre o acompanha. Eles têm uma ótima relação e, depois da festa, ela também vai participar das apresentações. Bonitos, neste pequeno texto a expressão a fim de serve como uma conjunção e mostra a finalidade, ou seja, o motivo de José ensaiar. Ele quer se apresentar bem na festa junina. A locução adverbial aos sábados indica o tempo em que a irmã acompanha José. E atenção! Locução adverbial são duas ou mais palavrinhas com o valor de advérbio. Além disso, o pronome eles representa José e a irmã, sem precisar repetir os substantivos. Já o advérbio depois traz mais uma indicação temporal entre as ações. E por fim, a conjunção também, nesse caso, indica adição. Ela mostra que, além de José, a irmã vai participar. Esses elementos foram essenciais para a coesão textual no exemplo apresentado e podem ser usados nos seus textos, hein, bonitos? Estudantes, podemos ainda dizer que esse texto está coerente. Isso porque um texto com coerência
é aquele que pode ser bem compreendido e que possui uma sequência lógica das ideias. Viram como esses elementos são muito importantes para a construção textual? Vamos ver mais um exemplo para consolidar nosso conhecimento. Observem esse pequeno texto. Carlito chegou na festa com um balão. O milho estava quente. Carlito dançou a quadrilha. O chapéu caiu. Ele comeu uma espiga. A fogueira acendeu. Que frio! Vou tomar suco. O que é isso, professora? Calma, estudantes, que vou ajudá-los. O texto está estranho, né? As frases soltas podem até ter sentidos separadas, mas juntas formaram um texto sem coerência, pois as frases não têm uma sequência lógica. Vamos reorganizar o texto? Leiam comigo. Carlito chegou animado na festa junina, segurando um balão colorido. O milho assava na brasa e o cheiro estava uma delícia. Depois de dançar a quadrilha, seu chapéu caiu no meio da roda e todos riram. Ele comeu uma espiga bem quentinha. Quando a fogueira foi acesa, o vento soprou forte. Sentindo o frio, Carlito resolveu tomar um suco bem gelado. Só que percebeu que isso não ajudava muito. Ah, agora sim, né, bonitos? Temos uma lógica na apresentação das ideias, deixando o texto coerente. Além disso, pessoal, para garantir a coerência do texto, é preciso ter cuidado com a combinação de ideias. Elas precisam estar alinhadas. Veja a seguinte frase. As frutas estavam em falta. Portanto, ele comprou as frutas e fez uma salada. Opa, temos uma contradição aqui. Veja que na primeira parte é dito que as frutas estão em falta. Na segunda parte da frase, a pessoa diz que por esse motivo o comprador levou todas as frutas. Mas ora, elas não estavam em falta? Veja que falta coerência, pois as ideias não combinam. Tranquilo até aqui? Então, bonitos, vamos agora comentar sobre mais um aspecto muito importante na produção, a fidelidade ao tema. Quando vocês receberem uma proposta de produção textual, seja da professora, do livro didático ou de uma prova, vocês precisam ser fiéis ao tema, ou seja, escrever sobre aquilo que foi pedido. Quando a pessoa não segue a orientação, dizemos que ela fugiu do tema. Isso é um problema grave, principalmente em provas de redação. Por isso, é importante a leitura atenta do tema e a organização inicial da produção com o roteiro das ideias. Vamos ver isso na prática? Ainda dentro do nosso tema Festa Junina, imaginemos a seguinte proposta. Produza uma crônica narrativa de 15 a 20 linhas sobre o tema Enfeites juninos de material reciclado na escola. Bonitos, para fazermos nosso roteiro, vamos a 2 lembretes. A crônica narrativa é um texto narrativo curto, que trata de acontecimentos corriqueiros do cotidiano. Entre as características da crônica, é possível destacar a linguagem simples, objetiva e o texto curto. Além disso, você pode colocar suas observações sobre aquele acontecimento, inserindo também um olhar mais crítico e bem-humorado. Ainda precisamos lembrar também o que é narrativo. Bonitos, os textos narrativos são aqueles que narram, ou seja, contam uma história. Olha só, pessoal, passou um vento aqui e caíram algumas bandeirinhas do nosso cenário. Mas olha que bacana, elas trazem os elementos do nosso lembrete. Personagens, espaço, o tempo, super importante, o enredo que vai estar fazendo a história acontecer e o narrador. Bora conferir? Agora, vamos retomar a ideia deles? Personagem é quem participa da história. Espaço é o local em que a narrativa acontece. O tempo é a duração da trama. O enredo representa a ação principal e seu desenvolvimento. E o narrador é quem conta a narrativa. Agora sim, vamos ao nosso roteiro de produção. Gênero, crônica. Tipo, narrativo.
Tema: enfeites juninos da escola com material reciclável. Depois disso, é hora de produzir. Imaginem quantos textos incríveis podemos criar com essas orientações. Um deles é o que vamos ler juntos agora. Acompanhe comigo. Bandeirinhas da reciclagem. Na última semana de maio, a professora Helena apareceu na sala com uma caixa cheia de coisas velhas. Garrafas de plástico, tampinhas, rolos de papel, embalagens coloridas. Os alunos ficaram curiosos. Este ano, nossos enfeites da festa junina serão feitos só com material reciclável, disse a professora com um sorriso animado. A sala virou um ateliê. Miguel colava tampinhas para fazer sinos. Lara transformou rolinhos de papel em bonequinhos caipiras. Até o João, que nunca gostava de trabalhos manuais, criou um balão com garrafa PET e papel de bala. Cada um colocava um pouco de si na decoração. No dia da festa, a escola estava linda. As bandeirinhas feitas de papel de revista balançavam no vento. Todo mundo comentava como os enfeites estavam criativos e diferentes. Os alunos se sentiram artistas e protetores da natureza ao mesmo tempo. E assim, entre cores recicladas e sorrisos orgulhosos, começou o arraiá mais consciente da história da escola. E aí, bonitos, cumprimos nosso roteiro? Observem que nosso texto tem um início, apresentando o espaço e a situação inicial, tem um desenvolvimento, em que são contadas as ações dos envolvidos, e o projeto de reciclagem em si, e uma conclusão, com o desfecho da ação. Nosso texto pertence ao gênero crônica, uma vez que conta um acontecimento do dia a dia, conforme solicitado. Além disso, o texto respeitou o tema proposto, pois falou sobre a produção dos enfeites juninos com material reciclável. Por fim, é um texto coerente e coeso, pois foi produzido na sequência lógica e com conjunções e conectivos apropriados. Estudantes, é claro que temos outros aspectos que serão trabalhados ao longo das aulas, mas lembrem-se, ao ler seu rascunho, confira a ortografia das palavras, a acentuação e a correta pontuação, certo? Estudantes, espero que vocês tenham aproveitado o nosso arraiá do conhecimento de hoje. Agora que compreendemos o conceito de produção textual, identificamos alguns aspectos dessa produção, é hora de explorarmos isso em outros contextos. Vamos a uma questão modelo? Nosso enunciado diz o seguinte: produza um texto narrativo com o tema Concurso do Casal Caipira. Lembre-se da estrutura do texto narrativo e seja criativo no título, mínimo de 10 linhas. Bonitos, podemos ter aqui diferentes produções, mas uma possível resposta seria um casal caipira animado. Era uma tarde de junho e a escola São João estava toda decorada para a festa junina. Havia bandeirinhas no teto, música animada e cheiro de pamonha no ar. O concurso do casal caipira era a atração mais esperada e todo mundo queria ganhar. Ana vestia um vestido xadrez cheio de babados e um chapéu de palha com flor. Pedro usava camisa remendada, calça curta e bigode pintado. Eles ensaiaram a semana inteira e estavam nervosos, mas animados. Quando o apresentador chamou seus nomes, os dois entraram dançando e sorrindo, fazendo passos engraçados e até uma dancinha improvisada. A plateia aplaudiu muito. No final, o júri se reuniu e, depois de um tempinho, anunciou: Ana e Pedro foram os campeões. Eles pularam da alegria e ganharam um troféu feito de espiga de milho. Foi o melhor dia da festa. Bonitos, observem que, independente da produção, o que vocês precisam cuidar é que, neste caso, foi respeitado o que foi pedido no enunciado, fazendo uma narrativa com todos os elementos e respeitando o tema que foi solicitado.
Na hora de escrever, é isso que vocês precisam cuidar. Bonitos, agora que já estudamos sobre o assunto produção textual, é hora de praticar. Bom exercício para vocês! Olá pessoal, eu sou a professora Emily Gerner e a dica de hoje é sobre intenção comunicativa. Certamente vocês, quando vão produzir um texto ou mandar uma mensagem, têm uma intenção por trás. Mas vamos aplicar isso num exemplo bem rapidinho, hein? Cuidado com o cachorro. Nessa frase, qual é a intenção dela? Eu acho que vocês já estão bem conectados comigo, porque responderam que é o quê? Comunicar, informar sobre algo. Eu tenho certeza que vocês acertaram, porque essa dica é melzinho na chupeta para vocês, né, meus amores? Então, até a próxima! Fala galerinha, hora de começar. Pimpolhos e pupilos prontos pra brilhar. Bonitos e bonitas, vem participar. Com a Super Ensino vamos praticar. Vamos começar. Vem participar. Vamos praticar. Vamos praticar. Vamos praticar. Leia o texto a seguir e responda a questão. O recreio começa, muita gritaria. João corre pelo pátio, lanche no chão. A professora olha, amigos riem. Sinal toca, toda a sala corre. Nosso enunciado diz o seguinte: reescreva o texto de forma coesa e coerente. Tempo na telinha. Estudantes, lembrem-se que coesão e coerência são fundamentais na construção de qualquer texto. Aqui nesse exemplo, poderíamos organizar da seguinte forma. O recreio começa e a gritaria toma conta do pátio. João corre animado, mas sem querer, derruba o lanche no chão. A professora olha com atenção e os amigos do menino começaram a rir do lanche caído. De repente, o sinal tocou e todos correram para a sala, ainda comentando sobre a cena engraçada do recreio. Bonitos, observem que essa é uma das possibilidades da resposta, mas o importante de vocês cuidarem no momento de reescrever o texto é justamente utilizarem conjunções, pronomes ou advérbios que deem essa ideia de sequência dos acontecimentos, certo? Bonitos, vamos à nossa próxima questão. Olha só, leia o texto e responda a questão. Entre o ponto e a padaria. Pedro correu para o ponto de ônibus, pois estava atrasado para a festa junina da escola. Quando chegou, viu que ainda faltava meia hora para o ônibus passar. Aliviado, resolveu comprar um lanche na padaria ao lado. Assim que pegou seu suco, o ônibus partiu e ele percebeu que perdera a condução. Nosso enunciado diz o seguinte: um problema de coerência ocorre porque... Letra A. Pedro correu para o ponto, mas o ônibus ainda demoraria para chegar? Letra B. Pedro decidiu lanchar, mas depois ficou com fome? Letra C. O texto não menciona para onde Pedro estava indo? Ou letra D.
Pedro perdeu o ônibus, mas deveria ter esperado no ponto. Que entre o cronômetro. Bonitos! Um texto coerente é aquele em que as ideias fazem sentido quando colocadas juntas. Quando há uma contradição entre as ações dos personagens ou entre as informações apresentadas, temos um problema de coerência. No texto, não há qualquer menção de que Pedro sentiu fome depois do lanche. O texto só diz que ele comprou algo na padaria. Como essa ideia de fome não aparece, eliminamos a letra B. Também não falta informação sobre o destino de Pedro. Logo no início, o texto diz que ele estava indo para a escola. Ou seja, a informação está bem clara. Por isso, eliminamos a letra C. Embora Pedro tenha perdido o ônibus por ter ido lanchar, o problema principal não é ele ter saído do ponto, mas sim o fato de que ele correu com pressa, sem necessidade, já que ainda faltava meia hora para o ônibus chegar. Assim, eliminamos a alternativa D. O que realmente gera incoerência no texto é que Pedro corre para o ponto como se estivesse muito atrasado, mas ao chegar lá descobre que o ônibus ainda ia demorar bastante. Ou seja, a pressa inicial não faz sentido com a situação real. Por isso, a alternativa correta é a letra A. Vamos a mais uma questão, bonitos? Leia o texto e responda a questão. Sábado, parque, diversão, fila grande. Ana, amigos, roda gigante. Pipoca, vento, balão sobe alto. Risadas, gritos, brinquedos, música. Algodão doce, chão, choro, criança. Hora, casa, cansaço, pé, dor. Nosso enunciado diz o seguinte: reescreva o texto de forma coesa e coerente para se tornar compreensível. Tempo na tela. Bonitos! Lembrem-se que coesão e coerência são fundamentais na construção de qualquer texto. Aqui nesse exemplo, poderíamos organizar da seguinte forma.
No sábado, Ana e seus amigos foram ao parque de diversões. Ao chegar, encontrou uma fila enorme para a roda gigante. Todos estavam animados, mas tiveram que esperar. Enquanto aguardava, Ana comprou pipoca e ao longe viu um balão colorido subindo alto no céu. O som de risadas e gritos se misturavam. De repente, uma criança caiu e começou a chorar, perto de um carrinho de algodão doce que estava no chão. Depois de brincar muito, Ana e seus amigos decidiram voltar para casa. Estavam cansados, com os pés doendo, mas felizes com a diversão do dia. Bonitos, lembrem que aqui podemos ter diferentes respostas, mas o importante é que vocês entendam que ao conectar as ideias, precisamos usar as conjunções, os pronomes ou os advérbios para dar essa sequência lógica e tornar o texto compreensível. Estudantes, espero que vocês tenham aproveitado o encontro de hoje. Nos vemos no próximo Sexto Tempo. Tchau!